Oi, pessoal! Eu espero que vocês estejam bem. O meu nome é Bianca Barbosa, eu sou estudante da UFABC, também faço parte do PIBID, que está organizando essa mostra. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o meu curso, que é o curso de Neurociência. Esse é um curso muito novo no mundo inteiro, essa organização dos conhecimentos da neurociência, que é uma área muito ampla em um curso. E na UFABC nós somos pioneiros na oferta desse curso de neurociência especificamente. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte também tem um curso de neurociência muito legal. Um dos responsáveis pelo Instituto do Cérebro deles é o professor Siddhartha Ribeiro, que é uma pessoa muito importante na ciência brasileira e talvez vocês já tenham ouvido falar. Inclusive, eu recomendo alguns livros dele que são super... ele escreve de uma maneira muito acessível para a gente conhecer alguns assuntos bem interessantes da neurociência. A neurociência, ela, como eu disse, é uma área muito ampla. E na UFABC, a gente trabalha com 3 principais eixos. O eixo da computação, então tem muito a ver com inteligência artificial, tem muito a ver com a criação de modelos computacionais para a gente compreender o cérebro e a nossa cognição. Tem um eixo cognitivo que vai se debruçar sobre coisas como nós aprendemos, como nós memorizamos, como se dá a mente humana, né? A nossa psicologia. Então, tem um lado de psicobiologia. Existem algumas universidades que lidam com a neurociência, chamando ela por esse nome. Se eu não me engano, a Unifesp, em São Paulo, tem vários cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, numa área chamada psicobiologia, que é um pouco de neurociência. E o terceiro eixo é o eixo biológico. Então, vai falar sobre a anatomia do cérebro, sobre as relações bioquímicas entre os neurônios, né? Eu confesso que antes de entrar na UFABC, eu acreditava que a transmissão dos sinais neurais era de impulsos elétricos. E eu descobri na universidade que existem impulsos puramente elétricos, mas que na verdade a gente está falando de sinais químicos, né? Os neurotransmissores são sinais químicos. Então a gente tem, por exemplo, a serotonina, que vocês talvez já conheçam como molécula da felicidade. A gente, dentro do curso de neurociência, vai entender que o cérebro é muito complexo e que a neurociência ela se dá de forma mais complexa ainda. O curso de neurociência na UFABC funciona a partir do projeto pedagógico interdisciplinar da nossa universidade. Então, como é isso? A gente não entra na faculdade no curso de neurociência. A gente entra primeiro num curso interdisciplinar de ciência e tecnologia e depois de cumprir um ciclo básico de disciplinas obrigatórias interdisciplinares, que vão ter desde disciplinas da computação até matemática, física e também biologia. E aí a gente, depois de concluir esse ciclo básico, esse primeiro curso de ingresso interdisciplinar, a gente tem a oportunidade de ir pegando disciplinas da neurociência e fazer o curso e se formar como neurocientista. Uma das surpresas, dificuldades que muitos dos alunos da neurociência encontram é justamente de se identificar com algum desses eixos que eu mencionei, computacional, biológico ou cognitivo, e ter dificuldade de lidar com as disciplinas interdisciplinares, né? Então, eu, por exemplo, tive alguma dificuldade com algumas disciplinas de física, que não é a minha área de domínio, e a gente tem que passar por elas na UFABC. Mas existem surpresas muito boas também, até porque a nossa universidade tem muitos projetos de extensão, em que a gente tem a oportunidade de realizar atividades extracurriculares que dialogam com a comunidade. Então, eu tive, por exemplo, a oportunidade de participar da Semana do Cérebro da UFABC, em que a gente fez atividades de neurociência para estudantes do ensino fundamental. A gente tem vários grupos de estudo muito interessantes que trabalham com a neurociência da música ou com, por exemplo, a função cognitiva de pessoas mais velhas, e aí fazem
grupos de estudo com idosos, em que oferecem diversas atividades, ou até mesmo com bebês também. A neurociência é muito ampla, tem muitas aplicações muito interessantes e dá pra gente levar ela para vários lugares. O meu interesse específico é da área educacional, de entender como a gente aprende e estudar neurociência a partir disso, entender o desenvolvimento humano a partir disso. E as surpresas que vocês podem encontrar no curso, então, são muitas, né? Eu poderia mencionar algumas das várias que eu mesma tive, mas dependendo da trajetória que você escolher, de como você vai abordar a neurociência, de que caminhos você quer levá-la, a UFABC é uma universidade que te dá a oportunidade de fazer esse trânsito entre diferentes áreas que a neuro pode abarcar. E eu acho que uma das coisas mais importantes, se você deseja realizar esse curso, é você ter de fato uma vontade e um planejamento para aproveitar essa interdisciplinaridade. Porque existem esses 3 eixos, mas a gente não separa muito eles, né? Normalmente as coisas acontecem no encontro do cognitivo com o biológico, do cognitivo com o computacional, do computacional com o biológico, dessas 3 áreas. Então, assim, a gente tem muita biologia e muita química para entender os processos do sistema nervoso, mas eu confesso que eu mesma tive muita dificuldade em química na escola e tô aprendendo agora, a gente pega as coisas do começo, então a gente pode ir entendendo, mas não vai ter como fugir da química muito. E existe um lado humano muito importante, né, de você tentar entender como funcionam as doenças psicológicas, se abrir para compreender que a mente humana ela é muito complexa, a gente não tem muitas respostas sobre elas. Então, o curso de neurociência é um curso do qual você vai sair talvez com muitas dúvidas, com muitas perguntas na sua cabeça, que você vai tentar desenvolver talvez pesquisando em neurociência, fazendo experimentos. Então, eu acho que para você fazer a neuro, algumas das características mais importantes talvez sejam essa curiosidade, esse olhar para o outro, para o mundo, para o que nos torna humanos, e também muita dedicação para você conseguir estudar e aproveitar essas diferentes abordagens. Eu espero que eu tenha dado conta de apresentar para vocês um gostinho do que é o curso de neurociência. Eu recomendo também que vocês pesquisem no Instagram. A gente tem vários perfis do Centro Acadêmico de Neurociências, de alguns grupos de pesquisa de neuro em diversas áreas, que vocês podem tentar também acompanhar para ver um pouco mais como é o nosso dia a dia estudando esse curso. Bom vestibular para vocês, bom Enem, bons estudos, e a gente se encontra daqui a pouco quando a gente for colegas de estudos universitários e de profissão.